Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada sobre a Divina Comédia, mais especificamente na parte 3, ou seja, o livro O Paraíso de Dante Alighieri. Então, tô trazendo aqui, como sempre, e nesses vídeos, toda a chave de leitura, todo o simbolismo e significado, né, do que está velado nas entrelinhas. E que realmente, quando a gente tem acesso e a gente consegue entender, a gente pode desfrutar muito melhor e compreender verdadeiramente aquilo que Dante está querendo deixar registrado em seu legado e aqui nessa obra. E que sim, tem a ver muito com a fé e com a nossa vida espiritual. Então, eu trago para você, neste tempo, nessa série, né, o terceiro livro, que é o Paraíso. Hoje nós estamos especificamente no quarto canto, então trago toda a introdução do canto, todo o simbolismo e significado, partindo também de muitos estudiosos da obra, mas também das minhas pesquisas, do meu conhecimento e das minhas experiências. Então tem um pouquinho de mim aqui também, tá bom? Lembrando que a Divina Comédia é uma indicação de literatura católica. O próprio nome diz, né? A Divina Comédia ela é separada em inferno, purgatório e paraíso, parte da doutrina católica, tá bom? E Dante era católico, tinha sua devoção a vários santos, principalmente a Virgem Santíssima. E a gente vê aqui no cerne, no centro, na base de toda a obra dele, muito do que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, né, ensinava em seus escritos, ok? Alguns estudiosos dizem isso mesmo, né, que a Divina Comédia é a Suma Teológica que é a obra mais perfeita de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica em versos. E quem conhece a Suma Teológica percebe que sim, é verdade, ok? Então vamos lá pro canto 4 hoje, que começa assim. Trago aqui a introdução do canto, aqui o canto. Duas dúvidas agitam o espírito do poeta. A primeira é relativa à doutrina platônica, segundo a qual todas as almas voltam para as estrelas de onde saíram. A outra, se a violência tolhe a liberdade, como pode ser justo que as almas forçadas a romper os votos tenham desconto de glória? Beatriz responde à primeira dúvida restringindo o sentido da doutrina platônica. Relativamente à segunda, diz que aquelas almas não consentiram no mal, mas não o repararam, voltando ao claustro quando tiverem possibilidade de fazê-lo. Então, a dúvida que Dante levanta aqui nesse canto, chave de leitura para você, é sobre a vontade absoluta e a vontade relativa. Porque lembramos que o céu está separado em níveis também, assim como o inferno e assim como o purgatório. E quem conhece um pouco sobre o mundo espiritual entende que existe sim hierarquias no céu, ok? A gente vê aí pelos coros dos anjos, né? Você que tem um pouco de conhecimento por base do estudo sobre os anjos são separados em hierarquia. Existe sim uma hierarquia no céu, ok? E Dante tenta trazer aqui no Paraíso um pouco disso, partindo também de toda a organização que ele coloca, desde o inferno, o purgatório até aqui o Paraíso, e também para explicar um pouco da justiça divina. Então é uma forma simbólica, figurada, alegórica, para explicar a justiça divina, né? De uma forma que a gente possa entender. E isso ele deixa claro aqui nesse canto. A Beatriz, né? Ele explica que a forma como está disposta o céu, bem na verdade, está disposta de uma forma simbólica, a Lua, depois o outro planeta, assim por diante, né? Para que Dante, que ainda possui seus sentidos corporais, possa entender.
visualizar e compreender como que funciona, como que é, né? De uma forma lógica, humana falando, mas que certas coisas que realmente ele precisa entender, ele só vai entender quando ele tiver totalmente a sua inteligência, o seu intelecto iluminado pela graça e pela fé. Então, de uma forma espiritual falando. Então, é isso que ela fala aqui nesse canto. Tenta explicar. E ela se utiliza, então, desses dois exemplos. O que acontece? Então, a gente está subindo ali com ela, tá ali na lua e tudo mais, e dentro dele surgem duas dúvidas e, por seguinte, mais uma lá no final. E Beatriz percebe e pede para ele expor a sua dúvida. No princípio, ele não quer expor, mas aí ele expõe. Ele expõe, então, a questão platônica dessa existência, né? Da existência da alma. E de nós, né? Nesse sentido, como filósofo, no sentido filosófico, né? Platão tem, então, a base lá, o ensinamento de Timeu lá, nesse sentido. Que ele tenta explicar que na base de conhecimento e de intuição dele, as almas elas eram formadas e viviam nas estrelas. E aí a gente era gerado no corpo e essa alma saía da estrela, vivia e voltava para a estrela de onde ela saiu. Só que Dante aqui tenta refutar essa teoria, porque ele acredita no livre-arbítrio. Dante acredita no livre-arbítrio. E se ele der ouvidos para essa teoria, então ele descarta ela. Por quê? Porque se ele der ouvidos para essa teoria, então ele tem que descartar o livre-arbítrio. Por quê? Se a alma é criada, passa a existir, vivendo numa estrela, depois vem para esse mundo, vive, tem um corpo, depois da morte do corpo volta para a mesma estrela, então não existe livre-arbítrio. O seu destino já está determinado, né? Então, ele já sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então, tipo, o seu destino já está determinado. Então, não existe o livre-arbítrio. Mais ou menos isso que ele está tentando explicar aqui. A alma já tem o seu princípio e o seu fim, né? Certos, que é a estrela. Nesse sentido, assim, sabe? Então, ele usa a sua dúvida e usa a explicação de Beatriz para refutar, então, essa teoria de acordo com aquilo que ele acredita. Então, vem aquela questão ali da introdução, né? Aqui, então, no primeiro nível do céu, que é representado pelo astro da lua, estão as almas que não atingiram a totalidade da sua perfeição ou um alto grau de beatitude, de graça, de santidade, porque não cumpriram perfeitamente os seus votos. Só que ele vem com uma questão. Se essas mulheres, que tem o exemplo da Picarda e da Constância, se essas mulheres, elas saíram do convento não por vontade própria, mas forçadas por violência para casarem-se segundo a vontade de sua família, como que elas podem, então, dentro dessa força exterior maior do que elas, estarem ou perderem, então, em grau de santidade, de perfeição, sendo que não partiu da liberdade dela, nem da vontade delas. Aí vem toda a explicação sobre a vontade absoluta e a vontade relativa. Mas antes disso, a Beatriz explica então aquilo que eu já tinha começado a falar, que a forma como está organizado que o céu que Dante vê, está organizado para que Dante entenda os graus de beatitude, de santidade que existem. Não por causa de Deus, porque Deus quer, mas da capacidade da abertura de cada alma para avançar e evoluir, então, na perfeição. E aqui entra outra teoria de outros santos. Exemplos, Santa Teresa d'Ávila, que tem o seu escrito, as 7 moradas do castelo interior, onde ela classifica níveis de perfeição ou de santidade que nós podemos atingir antes da morte. Ou seja, existe até a 3ª morada, nós ainda teremos que passar por um purgatório.
A partir da quarta, quinta, sexta, sétima morada, já são considerados santos algumas almas. Talvez quando morrerem não precisem passar pelo purgatório para purgar, talvez só pelo fogo para se purificar, né? Você lembra que o fogo é o último nível ali, que tem que dar uma passadinha ali para, né? E tem na palavra de Deus que pelo menos passar pelo fogo nós vamos passar, né? Então, existe o santo de sétima morada. Mas também existe o santo de sexta, de quinta, de acordo com a capacidade, a abertura e a vontade que eles têm de avançar nesse caminho de perfeição. Perfeição igual santidade, né? Santa Teresa d'Ávila também tem um livro que se intitula O Caminho da Perfeição. Caminho da Perfeição. Né? Outros santos também escreveram sobre esse caminho de perfeição, tem tratados, né, sobre isso e tudo mais. O próprio Sermão da Montanha, né, é um guia, um ensinamento, um caminho para seguir, para atingir essa perfeição. Então aqui, Beatriz explica e revela que a forma como o céu está estruturado é realmente, né, nesse sentido, para que Dante sensorialmente possa entender os graus de beatitude que existem. E nisso são diferentes. Não por causa de Deus. Deus emana a sua graça, o seu amor de forma plena e perfeita para todos. Mas cada alma, como lá no primeiro canto, segundo canto, ela vem explicando tudo isso. De acordo com a abertura, a gente tem mais ou menos. Avança mais ou menos, né? Então, nesse sentido. E aí entra também o livre-arbítrio e essas coisas, né? E a singularidade de cada um diante das condições, dos ambientes e das escolhas e das experiências que vivem, né? Então é nesse sentido. Só que ela fala assim, apesar dos graus, essas almas aqui estão livres para viver a graça, a paz, a alegria, o amor de Deus. Elas podem ir até Deus e voltarem. Ir até Deus e voltarem. É o mesmo céu, onde ela fala que tanto Paulo quanto a Virgem Maria estão no mesmo céu que essas almas. Eles vivem a graça. Eles não sentem falta de nada, eles não se sentem menos que nada, porque eles vivem de forma perfeita e plena o mesmo sentimento entre todos eles. E aí entra Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela explica isso, que a felicidade no céu, ela é sentida e experienciada por todos da mesma forma e no mesmo nível. A alegria de um é a alegria de todos, o amor que sentem de Deus, que é Deus, é igual para todos. Não existe diferença, não existe acepção de pessoas, não existe mais ou menor, não existe nada, é tudo a mesma coisa, o sentimento, a alegria, a felicidade, o gozo, a paz, a justiça, o amor, tudo sentido e vivido da mesma forma pelas almas. Mas existe esses graus de beatitude, mas todos estão livres e vivem a mesma coisa no céu. Tanto é que essas almas, ela explica isso. Essas almas estão aqui na lua, mas elas podem ir até Deus e voltar a hora que quiserem. A forma como está realmente estruturada aqui é para que você entenda, ok? Os graus de beatitude que cada alma atingiu. Mas aqui todos são capazes de Deus e de experienciar e viver o céu junto com todos, né? Vivem o mesmo céu, tanto que a Santíssima Virgem Maria, Paulo, Jesus, os anjos, etc. Mas Dante acho que está querendo explicar aqui a hierarquia que existe, né? Nesse sentido do mundo espiritual. E um convite para que a gente atinja o maior nível e o maior grau, mais alto nível, mais alto grau de perfeição e de santidade. Então, acho que é mais um convite que Dante está fazendo aqui, sabe? Para que a gente não se conforme, né, e com pouco, mas queira mais. E aí tá o dom e a graça da virtude, da magnanimidade que é nos dada. Não é de nos sentir melhor, superior e maior do que os outros, isso é soberbo. Já expliquei aqui, né, nos outros cantos. De toda essa trajetória, mas é de querer mais a Deus, experienciar mais de Deus, ser o melhor e mais naquilo que Deus sonhou que eu fosse, maior união com Ele, essa vontade, sim, de ser cheio de Deus, né? Então,
essa disposição, essa vontade. Então, eu acho que é esse o convite de Dante diante desse diálogo aqui. E também para explicar a vontade absoluta e a vontade relativa, tá bom? Então, ela explica que assim como o anjo Gabriel, Gabriel aqui, mas acho que foi o anjo Rafael, né? Que tirou e curou a cegueira de Tobias, né? E tudo mais, é preciso que, para ele entender, sem essa forma figurada, simbólica que está organizada aqui, é preciso realmente avançar e ser iluminado perfeitamente na sua visão e no seu intelecto. E para isso ele precisa realmente estar totalmente desprendido dos seus sentidos corporais e sim adentrar literalmente 100% no espírito, o que não é possível porque Dante ainda está vivo. E aqui Dante faz um adendo sobre a disposição dos astros e das estrelas. Por quê? Ele entendeu assim, estamos falando do céu. Os astros e as estrelas pertencem ao céu, nada mais do que o dispor deles para então tentar explicar. Onde eu já tinha falado que aqui não é horóscopo nem adivinhação, ou seja, não é nada contrário à doutrina da igreja. Aqui é a ciência que estuda os astros, a ciência que está por trás da existência, do funcionamento, do conhecimento dos astros, ok? Só que aqui o próprio Dante, nesse canto, ele explica que é uma ciência que nem todos podem ter acesso, porque pode literalmente levar ao erro, porque ele lembra aqui no canto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bom? No livro, que se expressa melhor. Ó, se a honra ou vitupério atribuíra aos astros de influir na vida humana, na verdade talvez firmasse a mira. Mal entendido, o seu princípio dana, ou seja, o princípio do estudo dos astros por quem não tem a sua fé firmada na convicção verdadeira que é Cristo, né? Pode sim causar danos, né? E mal entendido. Então, mal entendido, o seu princípio dana o mundo quase inteiro que prestara a Jove e a Marte adoração insana. Então, o que ele está querendo aqui? Até aqui, ó, no rodapé, ele explica isso, ó. A opinião mal entendida da ação das estrelas sobre a alma, ou seja, o estudo da ciência dos astros, talvez leve ao erro, e por isso deram-se aos planetas os nomes de Jove e Marte e foram eles adorados. A idolatria dos astros, aqui Dante está colocando. Por quê? Pela mal entendido da ação das estrelas e dos astros sobre nós. Então, aqui ele mesmo está condenando o horóscopo, a adivinhação, a idolatria referente aos astros, né? Dando a eles idolatria como deuses, sendo que a ciência pura e simples do conhecimento e o funcionamento desses astros não é para isso. Eles sim têm influência sobre a Terra, né? A gente vê a Lua e as marés, a gente vê as fases da Lua e a agricultura e tudo mais, mas eles não podem ser tidos como deuses. Não podemos atribuir eles também confiança, né? Como horóscopos e adivinhações, né? Nesse sentido. Não. E isso também né, nesse sentido de horóscopo, adivinhação, sobre idolatria, superstição, né, referente à astrologia, o lado ruim da astrologia, digamos assim, é também negar, né, todo o ensinamento da nossa fé, toda a revelação de Deus e o livre-arbítrio. Então, é nesse sentido que Dante, o próprio Dante, eu já tinha falado sobre isso antes, né? O próprio Dante alerta aqui. Santo Tomás de Aquino estuda os astros. Tem um estudo de Santo Tomás de Aquino sobre os astros, né? Mas nesse sentido de influência das estações, influências do melhor tempo para plantar, para colher, sobre... a gente vê aí, né, conforme o giro da Terra, tem mais sol, tem menos sol, é mais calor, é menos calor. Nesse sentido de entender a ciência, entender como que funciona, como se relaciona, mas nesse sentido natural da criação, não sobre a nossa alma, entendeu? Então, ele fala que, sim, a má interpretação e a má... e a importância que se dá pode levar ao erro,
né? Como citando então aqui a adoração idólatra que os gregos davam aos planetas, como se eles fossem deuses, dando até nomes a eles, ok? Então aqui a gente vai sobre a dúvida de Dante, sobre a vontade absoluta e a vontade relativa. O que é a vontade absoluta? A vontade absoluta é nunca aceitar fazer o que é errado até as últimas consequências. Aqui ele dá o exemplo de Lourenço, que foi um santo da Igreja Católica que morreu porque foi condenado à fogueira. Existia um tempo lá de uma perseguição e tudo mais, um tempo lá da igreja. Ele pegou e sabia o esconderijo das riquezas da igreja. E um tirano da época obrigou ele a dizer aonde que estava escondido. Aí ele, primeira vez, conseguiu, né, se desvencilhar. Segunda vez, ele pegou e levou, então, o tirano lá para a verdadeira riqueza da igreja. Levou ele lá para ver os doentes, os pobres, os necessitados que a igreja atendia. Aí, o tirano enraivecido, né, por causa disso, ele acabou se sentindo traído e tudo mais, e acabou prendendo ele, condenando ele à morte. E essa é a história daquele santo que foi colocado numa cama de grelha e foi assado vivo, né, sobre o fogo. E onde ele dizia, ó, aqui tá menos, aqui não tá tão assado ainda, pode virar, por favor, e tudo mais. Então, ele, para não dizer aonde estava o tesouro da igreja, ele foi até as últimas consequências, até a morte, né? E aí tá o martírio vermelho, que é realmente morrer pela fé, morrer pelo bem, morrer pelo que é verdadeiro. Então, essa é a vontade absoluta, aí até as últimas consequências, né, nesse sentido. Mas existe, então, a relativa, que, assim, diante da ética moral pessoal e da condição de aceitar, dentro de uma vontade, aceita realizar algo que talvez não é bom aos seus olhos, não é da sua vontade, ou é errado em termos de acordo com a sua ética pessoal, né, nesse sentido, referente aos votos aqui, né? Então, das meninas, das mulheres aqui, da Picasso e da Constança, então, em determinado contexto, ou seja, ou para obedecer a ordem de um superior, né, nesse sentido, aceita fazer alguma coisa que não é certa ou que talvez seja errada, mas para também não ir contra o princípio da obediência a um superior, né, ou de alguém maior, ou por medo, né, nesse sentido. Então, aí tem a vontade relativa. Aí que explica que Picarda e Constança, elas estão aqui nesse primeiro nível, ou seja, não evoluíram tanto em grau de beatitude de graça, porque elas não cumpriram o seu voto. E dá o exemplo de Constança. Constança nunca deixou a sua devoção e seu amor ao véu, já que ela era tida como uma freira antes de ser casada com o rei lá, né? Mas quando ela teve a oportunidade de voltar para o claustro, ela não fez, né? Então, nesse sentido. Então, a vontade absoluta, eu anotei aqui, né? Constança nunca perdeu afeto ao véu, vontade absoluta. Mas sua vontade relativa prevaleceu e continuou a viver do mesmo modo que vivia, mesmo tendo a oportunidade de voltar e cumprir os seus votos. Não foi até as últimas consequências, né? A vontade absoluta. Ela não consentiu no mal, mas não reparou, mesmo quando teve a oportunidade, que era quando pôde voltar ao claustro. Ela não fez. Isso interfere não no cumprimento. Isso interfere, então, no não cumprimento dos votos. Então, elas estão aqui porque, sim, fizeram votos, mas não conseguiram. E daí, qual que é a dúvida de Dante? Ah, mas se faz conforme a sua liberdade, né? Nesse sentido. Elas foram obrigadas a sair do claustro. Elas não têm responsabilidade disso. Sim, elas têm responsabilidade desde que, tendo a oportunidade de cumprir seus votos, né? Elas não o fizeram. Então, aqui, Beatriz tenta explicar um pouquinho mais isso sobre a vontade absoluta e sobre a vontade relativa,
mas que isso interfere, sim, na decisão e na escolha e nas consequências das suas decisões, das suas escolhas, ou seja, do livre-arbítrio. E toda essa crítica de Dante referente aos estudos dos astros e à disposição, e ele usa, então, a sua dúvida e a sua contestação e a sua refutação referente a certas coisas, e usa a Beatriz, então, para explicar aquilo que ele entendia e aquilo que ele tinha como verdade, ok? Então, falar de astrologia, Tati, de astros, ai meu Deus do céu, né? Gente, você tá vendo que não tem nada contrário à igreja aqui, né? Ele mesmo refuta a idolatria, a adivinhação, a superstição, que é o horóscopo, que é a adivinhação por trás dos estudos da astrologia. Mas que existe uma ciência que é pura e perfeita e que se utiliza para orientar os homens na base de conhecimento e funcionamento das coisas. Ciência é isso, é conhecer as coisas como realmente elas são. Que é o estudo dos astros, né? Então, calma, fiquem tranquilos, é assim mesmo. Então, ele dispõe o céu aqui nesse mesmo forma para realmente falar sobre essa hierarquia no céu, os graus de beatitude que existem, né? A gente vê lá Santa Teresa d'Ávila elencando isso lá com os santos de quinta, sexta e sétima morada. E aqui também o livre-arbítrio, que já foi explicado lá no Purgatório e tudo mais, tá bom? Gente, esse é o quarto canto, tá bom? Acho que provavelmente no próximo canto. No próximo canto, a Beatriz vai explicar um pouquinho mais sobre aqui foi a vontade absoluta e a vontade relativa, né? Mas no próximo canto, a Beatriz vai explicar um pouquinho pra Dante sobre esse negócio do pacto com Deus ali, tá? Ali a base que vai esclarecer um pouquinho mais sobre tudo isso, que é aquele negócio do tratado, do combinado, da aliança do homem e Deus, e o quanto que isso é relevante e importante, tá bom? Então, isso vai esclarecer bem mais vocês. E aqui, por último, achei tão bonitinha a forma que ele coloca. Os rotos votos que o homem sente e chora pode suprir com mérito diferente, que iguale em peso que perdera outrora, ele pergunta. Beatriz me encarou tão refulgente, lhe brilhava o olhar e tão divino, que me volto sentindo a força ausente e quase aniquilado a fronte inclino. Diante de uma pergunta que ela faz, que ele vai esclarecer aqui, né? No próximo canto, Beatriz o olha cheio de amor, assim, de admiração, né? Com o olhar tão refulgente, brilhante e divino, né? Que ele quase perde as forças ali diante daquela beleza e daquele olhar tão brilhante e amoroso, que a única coisa que faz, quase aniquilado, baixa a fronte. Respeitoso, né? Traz aqui um pouco, eu gosto dessa coisa do século, lá dos séculos passados, o amor puro, casto, verdadeiro, admiração, respeito, aquela certa timidez, né? E respeito que existia naquela época. Isso me admira muito, me encanta mesmo, né? Eu acho bem, bem interessante essa parte mais emocional de Dante aqui, junto com Beatriz também, né? Que ele sente tudo e muito diante de tudo que ele está sendo revelado, mas por estar na presença daquela que ele amava. Então tá bom. Eu fico por aqui, Deus abençoe vocês e Deus ajude que eu consiga trazer o próximo canto. Tá um pouquinho difícil, mas eu vou trazer se Deus quiser, porque tem que estudar. Mas se Deus quiser, Deus vai nos dar força, a gente vai conseguir terminar. Deus abençoe você, até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo.